Era isso, o nosso assunto de hoje. São 9h10, a gente tem um tempinho para algumas perguntas. Agora, deixa eu dar uma orientação para essas perguntas. Posso, pastor? Dar uma orientação? Faz uma pergunta. Parece meio óbvio, né? Mas às vezes a pessoa, em vez de fazer pergunta, quer contar uma história. Então faz uma pergunta, não conta uma história, faz a pergunta. E além disso, por favor, ligado ao tema, tá? Não é hora da gente perguntar sobre tantos outros possíveis assuntos. Vai lá, seleciona aí. Tá certo. Pastor, o senhor falou antes de ontem que aquele texto de Efésios, que diz que a mulher deve ser submissa ao marido e o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Perfeito. Lá no mundo antigo, no mundo de Paulo, as pessoas aceitariam facilmente a ideia de a mulher ser submissa ao marido, mas ficariam agredidas pela ideia de que o marido tinha que amar a esposa com sacrifício até, né? Então aí hoje é o contrário, as pessoas aceitam pacificamente a ideia de que o marido tem que amar a esposa, mas rejeitam a ideia da mulher ser submissa ao marido. A pergunta nesse caso, por exemplo, a igreja tem afirmado muito timidamente essa verdade bíblica de que a mulher é para ser submissa ao marido, e em vez de a igreja estar modificando a cultura nesse ponto, está acontecendo o contrário. Quer dizer, é uma pergunta, está acontecendo o contrário? A igreja está hospedando a cultura do mundo, e dentro da igreja a gente encontra mulheres totalmente insubmissas. Isso. Então, o que é que aconteceu aí? Tá, eu creio que esse é um bom exemplo, realmente. A igreja é chamada para ser contracultural. Tá? Nós não precisamos nos moldar à cultura do nosso tempo, nós precisamos falar a cultura do nosso tempo. E como esse exemplo de Efésios 5 mostra, a palavra de Deus fere culturas diferentes de formas diferentes. E a igreja, infelizmente, tem um histórico em muitas situações de negar e não seguir a ordem de Romanos 12. Não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela palavra de Deus. Essa é a ideia bíblica. Só que a igreja, para querer ser aceita, para não ficar parecendo antiquada, para não parecer fora do compasso das eras, muitas vezes ela cede terreno onde não deveria. Esse é um dos exemplos. Em geral, as igrejas que têm cedido nessa área nos Estados Unidos, algumas décadas depois elas cedem em outra área. Elas começam a, por exemplo, ordenar pastores e pastoras homossexuais, porque teoricamente também estão se moldando aos tempos. Hoje em dia ninguém pode dizer mais isso, etc, etc. O liberalismo teológico é outro exemplo disso. Toda a ideia de que hoje em dia a gente não pode mais acreditar em milagre, hoje a ciência prova que não existe essas coisas. E aí o liberalismo teológico começa a negar coisas essenciais, como a ressurreição corporal de Cristo, o nascimento virginal e tantas outras coisas. Então a igreja é chamada a ser bíblica, a ser contracultural. E isso muitas vezes, queridos, vai fazer com que a gente pareça antiquado mesmo. E somos chamados a corajosamente enfrentar. Vale notar o seguinte também: submissão feminina tem que ser definida biblicamente, e não culturalmente. Porque muita gente acha que submissão feminina é a mulher ficar trabalhando, o marido com o pé para cima no sofá, gritando: mulher, traz o controle remoto, mulher, pega uma coca gelada, mulher, faz um carinho no meu pé, esse tipo de coisa assim, que isso é ser submissão. Não é. E sempre que eu ensino sobre esse assunto, eu boto a maior responsabilidade no homem. Eu falo: veja, assim como Cristo inicia o relacionamento com a igreja, cabe a você, marido, amar a sua esposa como ele amou a igreja. Isso significa morrer por ela, talvez literalmente, talvez, por certo, todos os dias, um pouquinho. Isso significa santificá-la, liderar espiritualmente sua casa. Ela não é para ela ter que te arrastar para a igreja. Pelo contrário, é para você liderá-la e os filhos no culto familiar, na frequência à igreja, na leitura bíblica. É para você ser um exemplo de espiritualidade. O texto diz mais: deve protegê-la. A mulher nunca pode ter medo do seu marido, como a igreja não precisa nunca ter medo de Jesus. O marido tem que ser o protetor supremo da sua esposa. O texto fala,
cuida dela como sua própria carne, alimenta e protege. Um marido que trabalha duro para sustentá-la, para protegê-la. Um homem que faz como Cristo, não veio para ser servido, mas para servir. Então, se o homem estiver mostrando um amor pela esposa, que prioriza as necessidades dela, luta com unhas e dentes pela sua santificação, protege-a com a sua própria vida, sustenta com todo o seu vigor, aí não fica tão difícil ser submissa. Aí, e Paulo fala algo muito interessante, ele fala, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, não é a todos os homens, ao seu marido, e diz, como ao Senhor. Por que ele põe esse como ao Senhor? Porque todas as mulheres cristãs já são submissas a Jesus. E o que Paulo está dizendo você já sabe que ser submissa a Jesus não é ruim. Agora, pegue essa submissão que você já tem a Jesus como ao Senhor e busque aplicá-la em casa também. E essa submissão é entregar o controle àquele que Deus colocou como cabeça. Então a gente precisa definir submissão biblicamente também e não conforme a cultura do nosso tempo, assim como a gente não define essas outras coisas culturalmente. Uma resposta longa, talvez tenha sido maior do que você pensava, mas vamos em frente. Desse lado aqui, cadê o papelzinho? Cadê a vozinha? Pergunta, desse lado, tem alguém? Do lado de lá? Ux. Todo mundo está com sono, pastor. Sério? Duas citações que o senhor fez há 2 aulas atrás. Sim. Sobre a questão de um pai levar o filho a um estádio de futebol, e lá ele, por ver o juiz apitando diferente para o seu time, ele xinga, e nesse contexto a cosmovisão cristã vai dizer que esse xingamento dele está equivocado e está errado. Correto. Certo? Qual a diferença? E noutra aula, noutra palestra, o senhor disse que a questão do drible no ambiente de futebol seria um mau testemunho. Eu vou utilizar aqui suas palavras. Na cosmovisão cristã, por que o xingamento é errado e por que o drible não é errado, já que seria um mau testemunho? Veja, o xingamento é uma ofensa, é algo que é sempre errado. Ele viola o princípio claro de não sair da sua boca nenhuma palavra torpe, tudo isso que a Bíblia fala sobre como deve ser o nosso linguajar. O drible, eu fiz essa provocação no outro dia, brincando, será que isso é quebrar o mandamento de dar falso testemunho? Eu penso que não é, porque trata-se de uma atividade de lazer em que a gente estabelece algumas regras e a gente brinca entre nós. E é uma dos termos da brincadeira é esse. Dentro dessa realidade, a gente tem que fazer a bola chegar no outro gol e eu posso fingir que vou para um lado e vou para o outro. Eu acho que você não deveria, no futebol, falar assim, vou chutar no canto esquerdo e chutar no direito. Aí você está enganando. Eu acho que é diferente. Eu acho que depende do contexto. Eu acho que a ideia é, do mesmo jeito que num jogo de tabuleiro, aquele dinheiro que não é dinheiro de verdade, você atribui a ele, no ambiente do jogo, certa validade, você pode atribuir esse tipo de coisa também. Pastor, me permita que houve um tempo, quando eu era jovem cristão, que a ideia era demonizar mesmo a cultura. E eu fui muito chocado. Você falando esses dias aqui, eu me lembrei de um momento que eu fui muito assim despertado para isso, mas ainda sem adquirir a devida clareza. Em 1982 passou um filme, Carruagens de Fogo. Sim. Você já assistiu? Sim, mais uma vez. Aí tem o rapaz lá é missionário e ele quer correr, e a irmã dele coloca isso como uma contradição com o chamado missionário. E ele diz uma coisa assim, se é pecado correr, se Deus não quer que eu corra, porque não, você tem que pegar o evangelho na África do Sul, ser missionário e tal, está perdendo tempo com isso. E ele diz, por que se Deus não quer que eu corra, porque é que quando eu corro eu tenho a sensação de que Deus se alegra. Você lembra disso? Eu lembro disso. Né? E na época me chocou muito, porque na época a cultura evangélica era essa. Isso. Qualquer coisa que não fosse da igreja... Tem um livro muito interessante sobre esse assunto, que é O Chamado, do Os Guinness, que ele lida muito com essa questão de vocação e como
De fato, muitas vezes o povo de Deus acha que vocação, se eu quero servir a Deus mesmo, eu tenho que ser missionário. E o Liddell, depois ele foi ser missionário, sim, mas a irmã dele, ele competiu nas Olimpíadas, ele ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas, era um excelente corredor, e a sua irmã ficava falando assim, que besteira, você em vez de estar no campo missionário, está nesse negócio de corrida, e o que ele fala para ela fala assim, acho que é Jenny o nome dela, ele diz, Jenny, eu sei que Deus me quer nas missões e na hora certa eu vou, mas além disso Deus me fez rápido, e quando eu corro eu sinto o prazer dele. É uma vocação dada por Deus, o de ser um atleta, e não há nada errado com isso. Agora, o mesmo filme traz toda a discussão sobre se ele deveria correr, porque há uma corrida que é no domingo, e ele não vai correr porque é no domingo, e ele não corre, ele perde a prova porque ele não vai correr no domingo, ele vai para a igreja no domingo. Então é muito interessante para discutir vocação e quais os limites das nossas vocações de acordo com a lei do Senhor. Fica a recomendação do filme aí, Carruagens de Fogo. Boa, pastor. Gente, a gente não tinha combinado não, tá? Pode ter, não tinha não. Tem alguma pergunta? Opa. Pode. Fala bem alto. Em pezão aí, enche o peito e solta. Uau, que salto! Não, eu não diria que Salomão está em depressão, eu não acho que você tem elementos para dizer isso não. A pessoa depressiva, ela para de funcionar, e não é o que a gente vê caracterizado com Salomão. Ele está ativamente correndo de uma coisa para outra, como ele diz, correndo atrás do vento, parece que ele corre, o vento, e o vento vai, e ele tenta de uma coisa para outra, e sim, ele tem algumas reflexões um tanto dolorosas, algumas coisas que ele faz, que ele fala que doem até no nosso coração, mas em alguns momentos do livro ele dá uma descortinada. Ele parece que ele abre a cortina e ele mostra para a gente algumas coisas sobre como Deus está operando mesmo nisso. E eu creio que essa é a dica para a interpretação do livro. Ele insiste que debaixo do sol não há solução, porque ele está querendo que a gente comece a pensar acima do sol. Se o mundo é apenas isso aqui, se o mundo é só essa situação que a gente tem, então nós somos os mais infelizes dos homens, e como Paulo diria, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas Salomão o tempo todo está dando pistas de que além dessa realidade, Deus colocou a eternidade no nosso coração. E aí lá no final do livro, ele vai trazer a conclusão, ele vai explicar o projeto dele, no capítulo 12. Ele fala, procurou o pregador usar palavras agradáveis e palavras verdadeiras para te guiar, como se fosse com um aguilhão, que nem coisa pontuda guiando um bicho na direção certa. Ele fala assim, eu usei palavras belas e palavras duras para apontar vocês na direção de Deus. Essa é a explicação do livro de Salomão. Pronto, diga aí, Caetano. No primeiro século, os cristãos eram tidos como antissociais pelo fato de não participarem dos jogos, inclusive dos olímpicos. A pergunta é, faltou aos cristãos do primeiro século conhecimento de criação, queda e redenção? E porque hoje se tornou comum esse conceito da graça comum, nós encararmos as Olimpíadas atuais como algo que pode ser normal para qualquer um, Certo. Várias coisas. Certamente eles tinham entendimento das categorias bíblicas de criação, queda e redenção. Paulo tinha, todos eles têm. Isso não é algo que eu inventei, nem que foi inventado agora. Isso é a própria estrutura da Bíblia, tá? Então, certamente os cristãos tinham isso. A gente tem que tomar cuidado em achar que os cristãos da igreja primitiva acertavam em tudo. Isso certamente não é verdade. Basta você ler o livro de Atos, ver Ananias, Safira, ver algumas controvérsias que surgem, ver o que causa o concílio de Jerusalém em Atos 15. Tem inúmeros exemplos da igreja dando mancada à igreja primitiva. Então não é porque a igreja primitiva se afastou dos Jogos Olímpicos que essa é a atitude certa. Agora, a gente não sabe, eu pelo menos não sei, as circunstâncias cotidianas.
Várias dessas celebrações provavelmente tinham muito mais do paganismo do que hoje tem. Hoje os Jogos Olímpicos são uma festa secular. Tem idolatria, tem, mas é uma festa secular. Provavelmente naquela época era algo muito mais forte o elemento de adoração aos deuses do Olimpo, aquela coisa toda, então seria mais apropriado a um cristão se afastar. E volta a algo que eu falei, tudo na vida é uma mistura de graça comum com idolatria e com um anseio por redenção. Então, não tem como você escapar dessas coisas. Quando você vai num restaurante, você não pergunta se a carne foi sacrificada aos ídolos. Mas você também não pergunta se o cozinheiro é crente. Pode ser que um idólatra tenha cozinhado aquele camarãozinho delicioso que você está comendo, mas você não vai deixar de participar só por causa disso. Assim como eu não deixo de assistir uns Jogos Olímpicos porque os atletas são descrentes, e vários deles são imorais. O que é diferente de afirmar e assinar embaixo da imoralidade deles. Eu posso fazer as duas coisas. Eu posso falar, esse atleta é muito bom de bola, e falar assim, essa vida imoral dele vai custar-lhe muito caro. Sabe? A gente não está preso a um único aspecto. O grande objetivo dessa semana é esse, é ajudar vocês todos a ter mais nuance, a não ser uma mera condenação pode ou não pode. Esse é o caminho fácil, mas não penso que é o caminho bíblico. E aí, Silvinei? Perfeito. Uhum. Uhum. Tá. Certamente é um assunto muito amplo, falar de como que a gente une conhecimento, razão e fé, ou conhecimento e fé, mas a primeira coisa que você precisa ter claro é que elas não são opostos, não são inimigos. A fé não é irracional. Lembra, lá em Hebreus, a definição de fé? Ela é uma certeza de quê? De coisas que você não... Mas, tá, porque eu não vejo, não existe? Veja, deixa eu fazer uma pergunta meio estranha para você. Como que você sabe que eu sou o pastor Emílio mesmo? Você viu minha identidade? Você não viu minha identidade. E se eu sou um impostor que passou a semana falando aqui para vocês e o verdadeiro Emílio está amarrado no porta-mala de um carro lá no aeroporto de Brasília? Agora, eu digo que eu sou o Emílio, o pastor que me trouxe viu minha foto, me reconheceu no aeroporto e falou, é ele mesmo. E você, baseado em testemunhos, um testemunho confiável do pastor Gadelha, você crê. É irracional para você crer que eu sou quem eu digo que eu sou? Não é irracional, mas foi um ato de fé. Um ato de fé na palavra dele. Um ato de fé nele. Você creu, você tem motivos racionais para botar a sua esperança de que de fato eu sou quem ele é. A fé, queridos, ela nunca é irracional. Se Deus disse algo, é completamente racional acreditar no que Deus disse, porque Deus tem um testemunho perfeitamente crível. A sua credibilidade é perfeita. Então, quando a gente vai lidar com apologética, que foi o começo da sua pergunta, a gente tem que primeiro parar de opor fé e razão. Pelo contrário, a cosmovisão cristã é a única que é racional. A única cosmovisão que se sustenta plenamente é a cristã. Todas as outras são irracionais, porque elas não seguem o que Deus fala. Racional é seguir o que Deus fala na sua palavra. Fugir desse livro é que é irracional. Então, começa por aí. Certamente você já está com o Vantil, coisa boa. Você quer ler um outro livro bom? Procura A Batalha Pertence ao Senhor.
do Scott Oliphant, editora Monergismo, é o que eu uso quando eu ensino apologética no seminário. Esse é o livro base. Ele é um livro que vai lidar com os textos bíblicos, 1 Pedro 3,15, que conecta razão e esperança e fé, não bota coisa como coisas opostas, são coisas juntas. Ele vai lidar com Romanos 1, que a gente lidou aqui, vai lidar com 1 Coríntios, vai lidar com várias passagens muito úteis. Atos 17, uma excelente discussão de Atos 17, Paulo no Areópago. A batalha pertence ao Senhor. Vai te ajudar nisso aí. Tá bom? Vamos encerrar? Então, até amanhã. Amanhã mais perguntas.